Pausa pro editor. Começa a gravar. Bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dica, sou fundador da Feutech e hoje eu estou aqui em Las Vegas, no SEMA Show, um grande momento para a nossa carreira. A Feutech, pela primeira vez na história, está expondo no SEMA Show oficialmente. 20 anos de história, a gente está completando em 2023. É uma emoção maior assim, do que eu esperava. Assim. A gente, por muitos anos, desde que a empresa, digamos, começou, a gente sonhou em chegar num momento de dizer assim, nós vamos um dia chegar no SEMA Show e vamos estar expondo, e não só isso, mas chegar a ter um stand, um lugar de destaque e uma grande atenção, inclusive, do mercado. A gente está muito contente, eu estou surpreso assim, até quanta coisa boa está acontecendo já, só de estar vindo para cá, para Las Vegas, foi um esforço enorme. Vou contar um pouco dessa história nesse episódio, vocês vão entender um pouco melhor o que é o SEMA, como é que funciona, como é que foi para a gente chegar até aqui, e vou tentar dar uma volta com vocês para mostrar algumas das minhas visões do SEMA e algumas das minhas percepções, e eu acho que essa é a parte principal do episódio, porque eu quero compartilhar esse momento com vocês. Então, espero que curtam, coloca na TV aí, ó, ativa as legendas, porque talvez vai ter algumas conversas em inglês também. Deixe seu comentário aí, por favor. Eu quero saber quem é que tem vontade de vir no SEMA, quem é que vai vir na próxima vez. Se vier, ano que vem a gente vai estar aqui de novo, vai estar presente no nosso stand. Vai ser muito legal esse momento. Então, obrigado, espero que curtem aí e vamos comigo pro SEMA. Estamos chegando aqui, Leonardo Fontolan, né? E aí? Esse é o chefão no Brasil, aí a gente brinca, o CEO da Feutech Brasil e junto conosco aí desde 2009. A gente está nessa missão USA, né? Primeira PRI em 2009, 10, 11, 12, deu aquela pausa quando foi para Indianápolis, voltou em 18. E agora finalmente aí no SEMA, né? Mas para nós é interessante, porque quando a gente chegou na PRI, que é uma feira, até para explicar a diferença da PRI, é uma feira da performance, da indústria de performance. Então ela é como se fosse um SEMA, só que só para quem está na indústria mesmo, assim. Então, a princípio nem oficinas entram, é só lojistas ou fabricantes ou empresas assim. E já o SEMA é essa versão para o grande público, assim, inclusive muito para oficinas, muito para quem trabalha com isso, mas também o público geral vem admirar aqui, né, as coisas. E o SEMA, ele tem mais é tudo aftermarket, né? Saiu da concessionária, enfim, tudo que é peça. Então tem várias outras questões, tem pneu, tem roda, tem muitos acessórios que muitas vezes na PRI é mais voltado para performance, né? E aqui também tem os grandes fabricantes, eles trazem os stands, né, mostrando os carros, exatamente que eles estão trazendo, digamos assim, os lançamentos, os carros esportivos, porque o público acaba sendo um público que consome esse tipo de carro. Esse cidadão ali muito, muito recatado, olha o cabelo dele ali, ó, é nosso editor. Vamos ver se ele vai deixar essa parte no vídeo aqui, ó. Eduardo Gregórios, sempre nas missões aí, só me sacaneando nos últimos vídeos aí, né? Tu vai ver agora, né? Gosta. Ficar fazendo uns memezinhos no final, né? Tá engraçadinho, hein? É pra ver o engajamento, ver se todo mundo vê até o fim. Tá dando certo. Sei. Então assim, ó, o SEMA é gigante, né? Em vermelho ali, ó, né? É o pavilhão central. A gente tá mais ou menos aqui, por aqui, algum lugar aqui nesse pavilhão. Tem o pavilhão sul, o pavilhão sul baixo, sul alto. Tem uma ponte aqui, ó. Tem o norte, o oeste. Inclusive essa parte aqui ela é nova, né? De construção. Eles ampliaram para caber mais, né? Então dá para ver que a indústria está crescendo bastante. Eles esperam 130 mil pessoas aqui no evento, né? Não sei quantos milhares de carros, assim, né? Tudo que lugar que entra. Então antes de a gente entrar no próprio SEMA aqui, deixa eu mostrar vou mostrar um pouco aqui aqui é um dos halls aqui, né? Digamos, a área central do hall central ali. Eles têm algumas entrevistas que eles vão fazer. Esse aqui, ó, é um RX-7 Veilside do TJ Hunt, que é um youtuber aqui bem famoso nos Estados Unidos. Esse carro aqui é bem famoso, bem conhecido. Ele é um RX-7 que nem o meu amarelo, mesmo geração, né, o FD. Só que esse aqui ele tem um body kit, os paralamas, os para-choques, os faróis, é tudo diferente daquela época de 2000 ou até 90 e poucos que a Veilside no Japão fazia. E é um body kit bem raro, assim. Esse carro o interior dele de Alcântara, bem parecido com o meu até. O volante lá à direita, um carro japonês mesmo. O que vocês gostam aí? Vocês gostam desse tipo de body kit? Tem minhas dúvidas, eu gostei do RX-7 todo
mantendo a originalidade, assim, né? Acho que na época era legal. E remete muito pro filme, né? Pro Velozes e Furiosos, que foi o ápice disso aí, mas pessoalmente eu acho legal o original. Vamos entrar no show aqui, ó. Vamos aqui, ó. Nossa credencial. Bonitinha. Aqui a gente entra por um lado, ó. Todos os carros ainda estão meio tapados, porque na verdade são 8h06 e a feira começa às 9h. Todo o pessoal que está entrando é que está trabalhando aqui dentro, né? Tem um crachá de exhibitor. E o pessoal, o público mesmo, só a partir das 9h. Depois a gente vai dar umas voltas aqui por aqui. Ontem, na verdade desde quinta, nós já chegamos aqui com um time para começar a montar. Sábado começou a montagem. Eu vou botar agora para vocês um clipezinho para mostrar bem como é que foi a montagem. Eu cheguei, na verdade, eu estava numa corrida de jet ski, vocês viram, quem acompanhou um episódio passado, eles viram como é que foi o evento de jet ski lá, que foi um sucesso. Mas eu cheguei domingo de noite aqui, então eles começaram no sábado a montar e foi uma missão, assim, tivemos uma ajuda aí de brasileiro, que é, entre aspas, no golpe do churrasco aí, né? O Igor ajudou muito também e várias pessoas do nosso time da Fueltech USA. Então assista agora um pouquinho, assim, um clipe, como é que foi um pouco da montagem aí desse stand, porque isso também é diferente, ó. Eu acho que praticamente a maioria dos stands aqui, especialmente os grandes, eles contratam empresas que vêm e montam e entregam montado. Só que assim, além de custar uma fortuna, assim, sendo bem honesto, é um absurdo assim, que os caras cobram essas empresas de montagem que estão aqui. As locações, né? Para alocar uma televisão sai muito mais caro do que comprar. Então a gente compra tudo, a gente faz tudo. Exato, a gente desenhou, fez o projeto do stand no nosso departamento de design no Brasil, um trabalho fantástico junto com a Fueltech USA. E aí trouxemos todo o stand num trailer e montamos ele aqui por nós mesmos. Que nem tu falou, às vezes é mais barato comprar uma TV do que alugar uma TV da empresa. E aqui tem muito isso, né? Então acompanhe um pouquinho como é que foi a montagem e até chegar ao stand, porque daqui a pouco eu tô chegando no stand e eu vou mostrar ele já montado para vocês e no primeiro dia. Viram aí uma montagem? Agora eu cheguei aqui num ponto onde é que tem um dos principais stands, eu acho que é o da Toyota. A Toyota tá com uma presença bem grande, ó, os carros estão tudo tapados ainda. Daqui a pouco eu vou mostrar. Só que o que eu queria mostrar pra vocês aqui é o seguinte, ó. Olha, aqui é uma visão da área central do hall central, que é literalmente a parte mais nobre, digamos assim, de performance e tal. E olha lá onde é que tá o nosso aéreo lá da Fueltech, ficou muito bem posicionado, assim, deu pra direitinho identificar, assim, então quem chega daqui consegue ver ele. E nós fizemos algo com ele que foi iluminar ele por dentro, é o único iluminado. Então realmente chama muito atenção de longe, né? O pessoal consegue identificar, mesmo no meio de tantas marcas. Vai estar sacado. Tá bem fácil de achar.
É aqui, ó, o stand da ProCharge aqui, que é inclusive uma empresa muito parceira nossa também. Aqui, ó, vários motores assim de arrancada ProLine e tudo. E esse aqui eu vou parar aqui para mostrar porque é um C8 na mesma cor do meu, ó. E até dá para identificar, ó, quem identifica essa admissão que eu tenho no meu C8. Na verdade a ProCharge me vendeu um protótipo antes de eles terem esse kit da admissão. Só que o meu é turbo, né, obviamente. E a ProCharger fez aqui um Supercharger do C8. É o mesmo Supercharger que eu tinha no meu C6 Z06, aquele preto. Só que ele tem um eixo que passa lá de trás até aqui para girar o Supercharger, porque ó, obviamente as correias estão do lado de lá. E eles estão, só que eles chegam, tipo, tiram 700 cavalos assim, e ainda não fica. Agora que eles começaram a ter um kit que tem uma maneira para alimentar certinho com essas potências, e quando é mais potência, na verdade, o cara bota a Fueltech. Então, a gente acabou segmentando bem nos C8s. Todos os C8s que tem assim 900 cavalos para cima, eu acho que 90% deles tem Fueltech já. Tá bem no início do pavilhão central, né? A gente já olhou lá por cima, dá uma viradinha na câmera ali. Aham, olha que bacana. Cara, e ficou um lugar aberto aqui. Super aberto. Cara, a parte dos LEDs que nós colocamos também na testeira ali. Os neon ali ficaram 10 mesmo. Chegando aí, ó. Um detalhe, depois a gente vai mostrar. Esse aqui é um dos 9 Eleonora original do filme 60 Segundos. Esse aí parece que é o chassi de número 7. 7? Aham. É um que estava na gravação lá. E aqui, ó, chegando ao stand, ó. E hoje tem revelação ali também, né? Nossa. Aqui, ó, vocês já vão saber, porque esse vídeo aqui vai sair depois, né? Mas eu queria que fosse a Mercedes aqui, mas obviamente quem acompanha a saga lá, a missão, sabe que é uma missão bem maior do que aparentava. E aqui a gente vai ter uma revelação. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser. Tem um carro barulhento aí, ó. Caramba. Ali é um Porsche, ó. Não, é um 370Z. Então aqui a gente vai ter uma revelação daqui a pouco, na verdade que é o carro do Daddy Dave, que é o carro novo dele pro No Prep Kings, mas isso aqui é um assunto pra depois do vídeo. Vou aproveitar que tá vazio o stand aqui ainda, o público não chegou, para mostrar uns detalhes aqui do stand, assim, desde a construção, ó, a gente fez toda uma estrutura metálica, que na verdade a gente já tinha usado na SEMA, na Perry, né? E aqui como stand exatamente o mesmo tamanho, um stand de 20 pés, que é 6 metros, por 30 pés, que é 9 metros. É o stand aqui, então, 20 por 30. E a gente está localizado aqui perto, por exemplo, ó, da Aeromotive, da Bertronics, Taylor, Patriot, Doug's, JBA, que são empresas que a gente conhece bem, até somos muito próximos a eles aí. E aqui, na verdade, o stand a gente fez uma coisa bem diferente, ó, para quem curte, ó, para começar. Vocês estão vendo lá em cima o nosso cubo, que para quem é bem ligado tem um spoiler ali, tem um teaser. Vamos ver quem é que de vocês acha ele. A gente já tá fazendo uma brincadeira aí, mas vamos ver se vocês acham. E aqui no stand a gente tem uns telões aqui, ó. Estamos configurando ainda, né, para ficar passando as imagens. Estamos ligando as TVs aqui. Tem cada painel aqui, então, por exemplo, a gente mostra o switch panel, que é via CAN, que liga na Fueltech, né? Aqui a FT600, que é a nossa ECU top de linha. Para quem, óbvio, a maioria de vocês deve conhecer, mas vamos dizer assim, para falar, isso aqui é a própria injeção, né? E a maioria dos americanos chega e isso aqui é o display. Cadê a injeção? Aí a gente diz, não, essa aqui é a própria injeção, daqui já controla todo o carro dessa aqui, né? Tanto que essa aqui é tão pequena comparado às ECUs que os caras estão acostumados, que é difícil explicar que isso aqui não é só a tela, né? Isso aí desde 2009, sofrendo para explicar isso aí para eles, né? Quando a gente veio com a 400, a primeira PRI, né? Isso aí sempre achavam que era a tela só, né? E aí a gente tem a FT600, que é a top de linha, né? A 550, que hoje a nossa maior, nos Estados Unidos é a mais vendida. Ela vende mais do que a 450, até porque a vantagem de número de entradas e saídas da 550 pelo preço ficou muito atrativa. E o pessoal cada vez mais está usando mais funções na Fueltech, na injeção, então acaba que ela substitui uma tonelada de equipamentos. Assim, no passado que ela tinha que ter um boost controller, um controlador de nitro, um controlador para transmissão, um data logger, uma tela separada, uma ECU, então acabou ficando muito próprio, né? A 550 aqui, Lite, que é a mesma, né? Inclusive a mesma traseira, o mesmo conector, tudo, ó, só não tem a frente. E aí a gente fez sem a frente. E até vou te falar, esse produto a gente nem vende muito, mas ele é relevante para o mercado, especialmente americano, que tem alguns casos que o cara não quer a tela mesmo, que ela não faz diferença e é um pouquinho mais barata. Mas para a maioria dos casos, o cara, para comparar com outras ECUs que não tem tela, o cara compara o preço dessa e aí depois ele vê que a vantagem que tem ter a tela e ele acaba comprando com a tela. Então ela é meio que
como é que chama, um degrau para... Porque antes a gente tinha uma comparação injusta, né? O pessoal comparava a 550 com as SUVs de mercado que não tinha tela e realmente ficava um pouco discrepante o preço. E aí quando a gente colocou a Lite, ela serve como um degrau para o cara ir para o próximo nível e entendendo essa diferença. Realmente, né? A agregação de valor que tem a tela. E aqui a gente tem FT Spark, que é a nossa ignição aí, dos mais potentes do mundo, né? 1.500 mJ, tem a Extreme, tem a normal, que é 750. As bobinas nossas, aqui a ignição Spark Pro, a Smart Coil, né? Que os produtos a gente vende todos no Brasil também. O Input Expander aqui, que quando o cara bota uma 600 ou uma 550, por exemplo, ele precisa mais entradas e saídas, esse produto aqui adiciona mais entradas, dá para ligar muito mais sensores. E aí, continuando na linha aqui, né? Tem as fotos do design que selecionou e do marketing ficaram fantásticas aqui. A gente tem os injetores, por exemplo, são fabricados no Brasil, né? É uma parceria com a MRB, que é a equipe, o time do Roderjan, né? Um desenvolvimento muito bacana. Injetor aqui desde 180 libra-hora, dependendo da pressão de combustível, até 1000 libra-hora. E a gente tem aqui 820, quando dá mais pressão de combustível, chega a dar 1000 libra-hora, que é 10.000 cc por minuto. Aí um injector driver novo, né, que é o pick and roll para esses injetores, para injetores de baixa impedância. O injector driver, o pick and roll antigo, que era o nosso, né. Esse novo já tem um conector bem bacana aqui, ó. É um conector bem bacana que a gente gosta muito de usar, é o mesmo da própria ECU, né. Só que isso aí ajuda bastante. Para os Estados Unidos tem esse negócio aqui que é um bloco de distribuição para botar os injetores no blower. Ah, e olha aqui, ó, quem é que chegou agora? Ah não, tu tava na hora ruim. Só na hora boa, já tá pronto? Hoje a gente fecha 50 horas sem dormir. Pô, louco. Hoje vamos chegar lá. Tá chegando o time agora, o Luiz e o Felipe chegaram direto do Atlanta. Aí o Renan, que foi o responsável pela montagem de tudo aí, né? Missão aí, né? Valeu a pena. Missão. Cameron, Tech Support. Igor, que caiu no golpe de churrasco. Bem caído. Vou contar essa história daqui a pouco depois. Fischer, alles gut? Alles gut bei dir? Da Alemanha, vem falar. Vamos ver se vai falar alemão com alguém aqui. Vamos falar. É isso aí, meu. Que bonito que ficou. Não, ficou animal, né? Agora chegou a delegação mesmo, né? E aí, meu? E agora, estamos continuando aqui a nossa apresentação. O dial board, que é na verdade é um painel que mostra o tempo da largada. Deixa eu ver se tem um aqui. Já tá desligado ainda. Mostra o tempo de largada para o carro, para os brackets, que o cara tem que botar assim, se eu vou virar tipo 897, mostra 897 antes da largada e a torre sabe exatamente. O shift knob aqui, que é a alavanca de gear, já com sensor de gear para os carros com engate, que nem tem muito no Brasil isso aí. Sensores de velocidade. Aqui tem um conversor indutivo Hall para ligar uns sensores na entrada da FT. Sensor de RPM de turbo, sensor de flex fuel para ler a mistura do etanol, quantos por cento de etanol tem no tanque, aí a Fueltech faz o ajuste sozinho. Sensor de amortecedor, né? Sonda lambda, aqui tem uma NTK, que é a Bosch. Aqui os sensores que nem pressão, pão vácuo, que é o que mede o vácuo no cárter. Tem também, obviamente, os sensores de pressão que estão aqui, que é tipo, o Brasil chama de PS10, aqui a gente chama de PS150. Bloco de distribuição de vácuo. O DPD que liga, tem muitas funções, ele liga para controlar o enxuguete eletrônico, mas também ele serve como se fosse um relé de estado sólido para tocar solenoide de nitro, várias coisas assim, e até eleroventilador, por exemplo. O EGT4, que é para ligar as sondas, 4 sensor de temperatura, ou o EGT1, que é para um canal só. A Nano, né, que é para ler a sonda banda larga no carro. Esse Alcohol é um produto que a gente vende mais nos Estados Unidos, que é justamente para controlar, para ler uma sonda NTK, mas a gente vai ter uma solução em breve melhor que essa. Eu já dou um spoiler aí. Aqui, ó, o dial board, ele mostra aqui a gente faz o joguinho de reação também, ó. Então dá para mostrar a reação, depois eu mostro para vocês umas fotos bacanas até da parte da eletrificação, do Fusca, do TV híbrido, jet ski, do C8, o carro do João Barion ali de drift, os suportes aqui que a gente tem para FT, para botar na coluna, o calibrador de vela, que não está ligado ainda na nossa divisão FTE, que é de elétricos, né? Tá ali. E aqui estamos configurando. Nick, what's up? Hey, how you doing? Morning. Tá configurando aí a parte do display. E na verdade esse é o stand. Então mostrei para vocês ali tudo como é que a gente montou, como é que a gente fez.
Foi bem bacana a montagem, espero que tenham curtido. Agora vamos começar um pouco da feira. A feira tá abrindo daqui uns minutinhos e a gente vai acompanhar aí como é que vai ser. 5 minutos para abrir o show. Missão cumprida, hein? Missão dada é missão cumprida. O Igor aqui para apresentar. O Igor mora em Boston, né? Moro na região de Boston. Quantos anos mora lá já? 7 anos. 7 anos. E aí, uns meses a gente já se falava mais tempo, né? Mas um tempinho já. Uns meses atrás, na verdade, o Igor eu acho que foi quando eu pedi ajuda para trazer a Mercedes. Para trazer a Mercedes, que está num estado perto de onde eu moro, estado de Connecticut. Eu falei, cara, eu tô indo pro SEMA, a gente faz um frete só. E aí a gente começou a bater um papo e se programar para ele, na verdade, trazer a Mercedes para cá. Só que não. Daqui a pouco vocês vão ver, não é a Mercedes que está ali, na verdade, né? Eu já falei. E acabou que ele veio aqui, já estava programado para vir na sexta-feira. Eu estava programado chegar na sexta-feira, de qualquer forma. E aí tu ajudou muito no stand aqui, até brincadeira à parte, o pessoal como tu trabalha. Eu trabalho com construção, eu trabalho na área de construir casa, de toda a arquitetura e tal, então foi providencial a tua habilidade aí. Colocamos a mão na massa aqui e fizemos a coisa funcionar. Sim, aí toda essa estrutura metálica aqui, alinhamento, tudo, né? Sim. Deixar bonitinho aqui foi um grande parte do obrigado. Cara, tamo aí. E ainda melhor ainda, cara, ainda trouxe um saco de ouro branco pra mim, né? De presente. Caí no golpe churrasco direitinho. Mas ontem teve churrasco, viu? Ontem teve. Não posso mentir, ontem teve churrasco. Fogo no fogo de chão ontem. Não foi um golpe tão golpe assim, deu tudo certo. Falam mal de mim, mas não podem provar. Era aniversário da esposa. Legal, obrigadão pela cara, bola. Cara, tamo aqui, cara. Não, esqueci. E tu tá fazendo um Opala no Brasil, né? Tô fazendo um Opala bem próximo de um TTA. Tá sendo feito em Curitiba pelo Guilherme da Top Motors. E, cara, estamos fazendo de tudo. Plate, bronzina, tudo coisa importada. Mandei muita coisa daqui. Biela, billet. Cara, estamos fazendo um canhãozão. Quero bem um Dynamo turbo, né? Com certeza, turbo, câmbio TH400. Hoje o carro está sendo restaurado no Júnior da Bulldog em Curitiba, mesmo que fez o carro do Celso Camargo. Fevereiro, vamos ver desse Brasil para dar uma olhada. Vamos ver se, quem sabe, no ano que vem o Opala tá aqui no SEMA. Olha. E também e também no dinamômetro, hein? Com certeza, com certeza. Show, obrigadão, cara. Eu que agradeço, tamo aí. Um abraço. Pra começar o show, daqui a pouco começa a vir uma manada de gente, assim, quando abre o show o pessoal começa a caminhar tudo na mesma hora, é legal. Não tem muitas oportunidades para fazer uma volta ali, fiquei umas 2-3 horas agora ali no stand conversando com vários clientes, ó. Deixa eu dar uma mostrada aqui, ó. Aqui tem uns stands, ó, da Meguiar, como é que fala isso aí, nem sei. Hemp, que é uma marca famosa de peça para Fusca, né? Quem não... Sandro da Sport System, Sandro Bruno, né, amigão nosso, também sempre representou bem essa marca aí. É legal que eles têm até uns corpinhos de injeção agora, ó. Aqui fundido, Porschezinho, legal. As rodinhas ali, motorzinho de Porsche 6 cilindros, legal, hein? E aqui, stand da Dodge, ó, eles falaram que tem um elétrico aqui, deixa eu ver qual que é. Tem uns de arrancada aqui. This is the shakedown. So this is based off the 2016 meio exagerado. Olha aqui, isso aqui, ó. Esse é um conceito, ó. Esse pneuzinho de arrancada. Esse que é o elétrico, será? Vocês falaram? Parece ser. Que legal. Mas chega a ter mais informações. Aqui é uma coisa que eu gosto de ver, assim, os estandes, assim, a qualidade que os caras fazem, o negócio é impressionante, assim. Dá poucos lugares que tu consegue ver esse nível, assim. Aqui o hall. Vamos ver se tem alguma coisa. Cone, amortecedor, Vibrant, um monte de peças. Olha aqui isso aqui, ó. Esse carro é fenômeno, isso aqui.
um LT5, LT4 Chevrolet. Isso. Ah, esse S2000 aqui é de um brasileiro, ó, que a gente veio conversar com a gente ontem e vai botar Fueltech nesse S2000, que é de circuito. Muito legal. Tem uns 800 cavalos. Deixa eu ver. Olha que legal. Esse aqui vai botar Fueltech, vocês vão ver no dinamômetro da Fueltech aí. Pode escrever. Que legal. Aqui o Pro Stock foi campeão da NHRA esse ano, da Erika Enders. Brembo, Wood, Recaro. Esses freios são muito legal, né? Quando eu botei na Ferrari, os da Brembo deu uma baita de uma impressão assim. HKS, quem não... Agora eu posso dizer que eu tenho uma peça da HKS no meu Jet, nos Yamaha, ele vem com o compressor original da HKS. Interessante, né? Eles fazem isso aqui para fabricante. A HKS tem uma relação grande com a Yamaha. Muito caprichado tudo, muito bem japonês assim. O japonês faz um acabamento muito bom de todos os produtos, sabe? Recaro vende bancos assim de performance mesmo. O que eu coloquei na Mercedes é um desse aqui, eu acho que é um desse modelo mais simples. Aqui tem uma empresa brasileira, ó, né? Olha aí. Mr. Anderson. Bom, como é que tá? Você tá? Tudo bem? Tranquilo? Parabéns aí também, mais empresas brasileiras representando aí. Precisamos, não é? Que legal. Não é fácil, mas a gente faz se desdobra e tenta fazer o melhor. Que bacaninho. Vocês estão a primeira SEMA ou vocês já fizeram? Não, nós viemos primeira vez em 2013. Bastante tempo aí. E depois 2014. Aí o Brasil passou por um tempo meio complicado. Sim. E agora nós temos um produto que dá para fazer um trabalho muito legal aqui. Não podemos perder essa oportunidade. Que bom, fico feliz. Estamos seguindo os passos da Fueltech. Tamo junto. Fico feliz Anderson. aí. Valeu, depois eu passo aí. Beleza, abraço. Valeu. Tem mais uma empresa brasileira aqui que é a SPA, né? Do Sérgio, nosso amigo, que faz os coletores. Vocês se lembram na saga do Supra ali, que quando o Kaká deu aquela ideia de botar uma turbininha no Supra e aumentar a pressão, vem na hora a parte de fazer o coletor de escape da SPA. Good morning. Hey, how are you doing? Nice to meet you. Good to see you. E aí, tudo bom? I'm showing some of the Brazilian booths over here. E aí, tudo bom? Tudo bom, e aí? Tranquilo? Tá lá. Qual que é o coletor que a gente desenvolveu no Supra? MTY-07. Olha aqui, ó. Esse aqui é o coletor que foi desenvolvido no meu Supra lá, né? Tá fresquinho, primeira amostra que a gente É? Que show. Esse aqui, para quem acompanhou nos episódios lá, a gente viu a altura certa, né? O ângulo da turbina, tudo pra casar certinho aí, ó. Olha aí, ó. Ficou legal, hein? Vocês têm... E o legal, para quem não conhece, a empresa brasileira, SPA, né? Sérgio, um grande amigo aí. Tem bastante peça aí. E o coletor de emissão também, né? Esse é o protótipo do... Esse é o protótipo, vai sair. Esse coletor protótipo do 2JZ. Tem biela, tem tudo aí. Que show. Show, parabéns. Bom, obrigado. Manda um abraço pro Sérgio aí também. deixar. Nice to see you. Thank you. Legal. Bacana ver empresas brasileiras assim. Fico feliz de ajudar quando a gente consegue participar. Aqui eu tenho tem da Argentina aqui, ó. Isso aqui eles fazem bastante no SEMA. Empresas que às vezes empresas que eles se juntam. Yeah? Sí. Argentina. Sí, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, ¿usted? ¿Estamos bien ahí? Bien. Me gusta venir acá. Sí, la primera vez que tenemos el stand argentino. Qué bueno, en Sigma Show. Qué Sí. bueno. Nosotros también primera vez que tenemos Fueltech Sí, acá. muy bien ubicado, excelentes embajadores de Sudamérica. Qué bueno. Muy bien. Me quedo contento también. Para nosotros Argentina es muy importante para Fueltech. Sí, claro, Ajá. ha crecido mucho. Ajá. Bienvenido. ¿Estás bien? Muy bueno. Muy Muchas bien, gracias. amigos. Gracias. Tchau. Legal. Na Argentina, olha lá.
Argentina. Eles têm bastante produtos aqui, ó. Colino, RM, Gold, Laribe. Olha lá, como é que tá? Ferrazzi, cabo de vela. Eu já usei esse cabo de vela uma vez. Olá, como é que tá? Bom dia, tudo bem? Bom dia, brasileiro? Argentina, mas fala português. Tá bom? Eu já usei os cabos de vela de vocês aí no passado uma vez. Muito bom. Experiência? Muito bom. Impressionante mesmo. Parabéns aí. Obrigado. E aí, Fontete, tudo bem? Tudo bem? Fico feliz aí de ver Sul América aqui presente, né? Seja bem-vindo. Tá bom, obrigado. Muito bom. Boa feira aí. Eles têm juntas aqui, ó. Todas as peças. Bastante coisa argentina aí, ó. Que legal. Onde consigo essa câmera? Tem muita gente que pergunta dessa câmera que eu uso, né? É uma DJI Pocket 2, né? Que ela tem incorporado toda a parte de estabilizador do gimbal, né? É bem legal isso aí. Esse carro aqui tem Foiltech, ó. Hey, how are you doing, man? How's it going? Good to see you. You too. I like your little camera there. Yeah, that's cool. I'm showing Very some of compact. the show for the Brazilian people. Yeah, cool. Got the Fuel-Tech sticker on the back window. Perfect, man. Car looks beautiful. You did a refresh on the paint and stickers, right? Yeah, we did, and it was absolutely trashed when we rolled it in here yesterday because we left the race on Saturday night at midnight, stuffed it in the trailer, and brought it out here. So you should have seen it. It was disgusting when we rolled it in. And I have the Hot Wheels for this car. Yeah, that's cool. They just the new version is hitting stores right now. Oh yeah, cool. Yeah, so Walmart, Target, all the major retailers have it. Yeah. Cool. Stop by our booth when I will, you can. for sure. Cool. Thank you guys. Thank you. Esse carro aqui, ó. Esse carro tem um Hot Wheels dele, ó. Olha ali, ó. Deve ter 600 ali. Muito legal. Aí, ó, o adesivo da Foiltech. Muito legal. Supertech. Supertech até, me corrijam, mas eu acho que é fabricada na Argentina essa marca. Muito conhecida aqui, muito famosa também. Os projetos, toda a parte de válvula, esse tipo de coisa, muito legal. Esse salão aqui é o Central Hall, né? Que é o principal assim de performance. Tem os outros, eu vou ver se eu vou conseguir passar nos outros, tá? Esse aqui não é um tour completo do SEMA porque eu não consigo parar e cobrir tudo. E até uma vez, eu acho que o SEMA, se tu andar todos os lugares, os stands, não consegue fazer ele nos 3 dias que acontece o show, então é bem apertado mesmo. Tem a parte de alimentação, depois eu dou uma volta por ali, vou no banheiro que tô apertado aqui. Continuando a volta aqui, depois eu vou dar uma volta por lá, tem a parte de elétricos por lá. A Garrett aqui, vamos ver se encontra. Estão filmando alguma coisa aí, ó, não vão atrapalhar. That's cool. Thank you very much. This thing is awesome. Olha aqui. Paralama de Fusca. Aqui, Garrett. Depois eu parei pra mostrar, estão filmando ali. Os escapes tá indo pra turbo. Não tinha visto isso aí. O standzão da Dodge é forte o negócio. Aqui eles fazem acho que é uma sessão que eles chamam Launchpad, que acho que são empresas, deixa eu pensar, que dividem esse espaço aqui, ó, e trazem algumas ideias para diferentes, ó. Come film us. Have you ever seen one before? That's helpful. That's cool. Allows you to melt and lift the engine without a trailer trip. Yeah, good idea, guys. Thank you. Eles têm realmente ideias diferentes aqui, ó. Super performance. Tire jacks. Pronto. Oh, thank you. Aqui pra armazenar coisa na caçamba, ó. Pra rosca aí, ó. Cool. Basically just reinvented the wire wheel. You have a dirty bolt like this, pretty simple, but you can pass it through your tools really quick, about several times, make it nice and shiny, make sure the Loctites can stick to it. Show you really quick, just put it right on in. Make sure you actually grab the right one, line it up with whatever you need. It cleans up. If I can get the right one.
And just, That's cool. and just like that, it's shiny. Make sure all that Loctite, when you put it back in, will stick right to it. That's good. Cool. Good job. If I shoot your badge? Yeah, sure. Thank you, guys. Congrats. Thank you. Appreciate it. É legal, assim, porque às vezes tem empresas que não conseguem vir e montar um stand, obviamente, né? Nós mesmos na Feotec ficamos, dá pra dizer que 20 anos até conseguir montar um stand nos Estados Unidos e na SEMA, né? Então, para empresas pequenas, às vezes o cara tem uma empresa menor, assim, eles têm espaços, que nem aquele da Argentina que eu mostrei antes, que compartilha espaço com outros vendedores, ou que nem esse Launchpad ali, que é várias empresas, assim, realmente os projetos menores, ó. Aqui estamos passando pela stand da Holley, que é a Holley é a maior empresa desse segmento nosso, digamos assim. Eles têm muito mais do que injeção eletrônica, até eles vendem tudo que é peça, são gigantes, assim, sabe? Tem uns carros legais aqui também. Apesar de ser concorrente, a gente admira aí muita parte dos trabalhos dos caras aí. Essa F100 elétrica aqui ficou muito legal. O interior dela, assim, tudo moderno. Não dá pra nem... dá pra ver um pouco do motor aqui, ó. Os motores elétricos aqui, os inversores. Acho que é só tração traseira, agora eu não sei. Mas muito legal. Aí, ó, esse é o gigante desse mercado aí. Mas estamos chegando. Aqui, ó. Essa Factory 5 faz chassis, eu acho, carros de corrida, várias peças. Aqui tem a Delbrock, que também tem umas coisas de injeção, esse tipo de coisa, mas tem muita peça mecânica. Muito famosa essa empresa aí, bem das antigas, sabe? A Autometer, para quem não conhece os relógios Autometer, né? Esse, para quem é dos antigos, sabe bem o que eu tô falando. Bilstein, amortecedores. Olha que stand diferente, legal, hein? Bem legal. Olha que legal, nosso aéreo lá mostra bem assim, bem de longe mesmo. Bem legal. BBS, rodas, ó. Tem desde roda de corrida, Fórmula 1, esse tipo de coisa, ó. A roda de rua. Essa empresa aqui, a Pertronics, também é uma empresa muito antiga, muito conhecida no mercado americano aqui. Faz coisas de coletores, que é JBA. Patriot faz coletor de escape, ó. Esse tipo de coisa. Cabos de vela aqui, ó. Muito boa essa marca aí também. Os distribuidores antigos. E aqui era a Motive, ó. É uma empresa bem conhecida nossa, brasileiros aí, bombas de combustível. As bombas que eu uso no C8, ó. Essa aqui, ó. No C8 no jet ski, ó. Que é uma brushless interna, mostrei esses dias, ó. Ela capta aqui dentro do tanque, tem esse pré-filtro aqui e ela é de velocidade variável, ó. Tem outros sistemas de bombas aqui. Tanques para vários carros, assim. Dosador, ó, flautas. Filtro de combustível. Waterman também é a marca deles aí. Aqui o sistema com mais bombas, ó, pro Camaro, que nem o do Luiz. Pro Hellcat. Sistema carburado. Bastante coisa aqui. As brushless pros Mustang novo, ó. Aí é o controlador fora, ó. Legal. Legal. Esses são nossos vizinhos, ó. Sorry. Tá trabalhando? O que vocês estão fazendo aí? E aí? Esses são os caras, esse é o que edita, só me fode nos vídeos, né? Não vai botar o pi agora no lugar errado de novo, né? Acho que vou. E esse é o que coordena toda a merda, né? Vocês também só me fodem de vez em quando também, né? Rafael aí. E aí, tá, tô brincando. Não me fode, não. Estamos alinhando as coisas aqui pros vídeos. Tá, bom trabalho aí. E aqui 172 de reação. Eu acordei agora. É, tô vendo. Zerou? O cara já tirou aí. Barbaridade até.
Seu Rodrigo Cohen. E aí, tudo bem? Como é que tá o senhor? Tá, tudo bom? Bem, graças a Deus, tudo bem. Rodrigo é o seguinte, ó. Nós estamos falando de história agora. Rodrigo, 2009. PRI. Né? Na verdade, a primeira empreitada da Fueltec USA, esse cara estava envolvido aí. Quanta coisa a gente fez aquela vez? Quanta coisa. Foi uma correria, foi uma odisseia, né, na verdade, mas foi muito produtivo. Acho que foi uma primeira experiência que até hoje se mostra eficaz aí, né? Mas os caras têm que errar umas vezes para descobrir acertar depois, né? É verdade. Mas eu fico feliz de ver a Fueltec aqui no SEMA, até que enfim, né? Que bom. Quantos anos a gente falou disso, né? Puta, nem brinca. Mas é verdade, o Rodrigo, na verdade, ele foi sócio no início da operação que a gente fez aqui nos Estados Unidos. A gente começou em 2008, né? 2008. Era o Rodrigo, o Leonardo, né? 2008 começamos, início de 2008 planejando. Maio de 2009, eu acho que a gente abriu a Fueltec USA. Isso, na formação com nós três, e aí a gente foi indo, né? Aí tentamos algumas vezes, fomos de outras maneiras, abrimos na Califórnia. Já passeamos um bocado antes de pousar na Geórgia, né? E a primeira PRI era nós três e mais um, né? Com aquela acho que o Maurício, acho que veio junto. Não lembro se foi o Maurício. O primeiro foi o Eu acho que éramos nós três e uma tropa de uns 50 brasileiros que vieram, né, acompanhar e incentivar, né? Isso a gente, golpe de churrasco é desde aquela época já, viu? Eu nunca caí, que fique claro. Como você nunca caiu? No golpe do churrasco, não. Não, mas eu já te paguei vários, né? Bom. Tu já foi na minha casa alguma vez comer churrasco? Vamos ver se aparece a próxima. Não, vou aparecer lá, tô devendo essa visita. Não, é legal, é 12 anos, 13 anos depois, né? 13 anos depois. É legal, continua insistindo numa coisa, mesmo que ela não tá dando certo, uma hora verdade. Uma hora dá, né? Baixa os meios até fazer acontecer, né? Isso aí. Cara, eu dei uma volta assim, agora falando entre nós quase, eu dei uma volta assim nos todos os stands aqui. Meu, a gente senti super à vontade, assim, a gente chegou, parece que assim, estamos confortáveis, o stand é super bem adequado, assim, não é o maior stand do evento, obviamente, mas é um dos mais legais, vou te falar, é um dos mais diferentes, assim, um dos que mais chama a atenção. Uma presença bacana. E entrou natural, é diferente, assim, a gente sempre tinha medo de chegar no SEMA aqui e se sentir deslocado ou não presente. Uma marca tão notória, conhecida no mercado, né, já. Mas demora um pouquinho, né? Mas é que também o SEMA nunca abriu oportunidade, né, era muito difícil conseguir um espaço aqui, eu acho que o efeito da pandemia proporcionou que muitas empresas deixaram de vir, outras redimensionaram e isso abriu espaço para muitas marcas irem, né. A gente vê outras marcas que nunca estiveram presentes que hoje estão, né, então acho que usou a oportunidade a favor, isso que interessa. É legal, fico feliz de ver também. O Rodrigo é um cara direto importe, né? Para quem precisar de produtos de importação e faz muito negócio. Em quantas peças já nos arranjou ainda de negócios aí, né? Não consigo me lembrar agora. Falar isso, acho que estou te devendo alguma coisa de Supra aí, que nos últimos Não, acho que não. Paga em churrasco. Tá bom. Viu, ó, tá documentado. Valeu. E agora, ó, acabou de chegar o Daddy Dave aqui, ó. Já começou a juntar a gente aqui, ó. Tá ali, ó, tirando foto com as pessoas. Legal. O cara é uma celebridade. Legal. Muita gente aí. Olha aí, brasileiro também? Tá. Tudo bom? Beleza? Tranquilo? Olha aí. Tudo bom? Beleza? Todo mundo aí, ó. O pessoal aqui. O carro para ser revelado, ó. Dá pra tropeçar na capa agora aqui, ó. Agora assistam as cenas aí do como é que foi, como é que vai ser a revelação, porque eu vou parar de filmar aqui pra acompanhar melhor também.
Começando o segundo dia do SEMA. Tomou um café da manhã aqui no próprio SEMA, eles organizam bem cedo. E aí entrei por um outro lado da feira, ó. E aí na verdade aqui ainda não abriu a feira, é 8h05. Mas aqui tem um stand da Volkswagen, ó. Isso aqui é uma área de som automotivo. Tem vários lugares de som. Golf, tem um Jetta legalzinho lá. E aqui tem a parte de elétricos, de eletrificação, deixa eu ver. Aqui os carros da Volkswagen, as rodinhas. E aqui tem a parte de eletrificação que eu tô curioso de ver. Esse cidadão caminhando aí é o editor. Mochilinha aí de 70 kg. Aí os carros aqui. SEMA Battle of the Builders. Essa aqui é uma batalha dos construtores, ó. Vamos ver o que eles têm aqui. De Electrified, que é os carros eletrificados. Vamos ver. Será que é elétrico esses carros aqui tudo? Acho que não, hein? Propaganda de óleo. É elétrico sim, ó. Que legal. F-150 elétrica. Mas acho que essa aqui não é a 2016, ó. Eles converteram. Aqui os motores elétricos da Omni, ó. Esse motorzinho aqui, ó, a gente conhece, ó. Até esse aqui, a princípio, que a gente vai usar no Mustang, viu? No Mustang elétrico. Que é um pouco maior, acho que é esse aqui vezes 2, na verdade. Legal. Ó, as baterias aqui atrás, ó. O motor. Botaram de sacanagem aqui. E aí? E esse Camaro aí? Plymouth. As baterias de Tesla aqui que eles usaram, ó. Essa galera que é o Gol GTE o ano que vem aqui. Imagina. Você ia chamar a atenção, hein? Os de velocidade final aqui, ó. Streamliner. Andou a 353 milhas por hora, ó. Caramba. É rápido. Peças aqui. Adaptação de motor, ó. Motor com câmbiozinho. Inversor. Stealth. Esse é um motor outro. Bastante. Já tem algumas coisinhas aí. Educação. Uns Tesla mexidos aqui, ó. Tesla modificação. Olha o capô. O Ronitro, que é o cara que tá tocando horror no Brasil com o Tesla lá, né? Que é o Ronitro, parabéns aí, tá tocando horror no Brasil. É legal mostrar uma coisa diferente aí. Fico orgulhoso aí ver. Que bacana. Mas mais fraquinho do que eu imaginava, assim. Ainda não tá pegando, assim, digamos. Aqui. Não tem muita coisa pronta. Olha aqui, esse aqui. Show. Parte de som aqui é bem forte também. Olha só essas lanchas, customização que os caras fazem. Isso aqui, ó, 2 motor, 2 jet ski, ó. Olha aqui, 2 jet ski com um ATV, ó. O motor é Yamaha SVHO, que nem o do meu, ó. Aparentemente tá tudo original aqui. Caramba. E os caras usaram literalmente 2 cascos de jet ski e só fizeram o topo dele. E um TV em cima. Shadow 6 eles chamam. O cara dirige aqui, ó. Eu já vi andando um negócio desse, é impressionante. Agora, TK aqui, estamos dando rolê aqui, mas
Cara, impressionante a correria, assim, ó, tem que se arrastar para fora do stand, assim, porque de tanta gente que tá vindo ali, tanto brasileiro, tanto americano, tanto movimento. Eu vou fazer o seguinte, ó, pra complementar esse episódio, eu vou botar agora algumas filmagens aí que o nosso time de marketing, design, filmagem, departamento aqui, ó, tá fazendo. O editor. E ó como tá forte no braço já, ó, tanto segurar essa câmera aí, ó. Dia inteiro, mas vamos botar umas imagens aí que eles filmaram aí, porque eu não consegui sair desse hall. Eu vou te falar, e até por favor assistam a série que a gente está gravando pro canal da Fiotec, porque pra tirar o Anderson do stand lá foi meio que missão. Fiquei do lado dele com o microfonezinho, vai, bora. Tamo aí. Mas agora assista um pedaço aí, vocês vão curtir aí, tem muita coisa, é impossível ver tudo, impossível assim, ó. Tem que assistir a série na Fiotec, tem que ver no meu canal, tem que ver as coisas que o Thiago botou no canal dele. Máquina é impressionante, muita coisa. Conta pessoal que a gente está indo ver um Corvette C8 Biturbo também. Vou mostrar o C8 Biturbo que vem, vou contar a história pra você. Na verdade vou contando aqui, ó. E aí eu boto umas imagens junto, viu, editor? Ele nem tá escutando, ó. Tem essa cara de brabo aqui, ó. Não. Mas ele fica com vergonha, ó. É fome, gordo com fome fica cara de brabo. Acabou de almoçar, nem vem com essa desculpa. É gordo. Mas o C8 é o seguinte, ó, eu ia trazer, nós estava na dúvida sobre trazer o meu C8, sobre trazer o Opala, trazer uma Mercedes, inclusive, ó, eu nem sei se eu falei direito nesse episódio, mas a Mercedes obviamente não ficou pronta, né? A gente queria muito ter trazido, mas é muito mais missão do que se sonhava, assim. O Colton, para variar, não consegue fazer uma coisa meia boca, então teve que voltar tudo. A gente vai tentar levar a Mercedes para a PRI, mas eu vou ser bem sincero, é missão, hein? Não sei se vai. Mas a gente estava tentando trazer o Opala para cá e infelizmente deu muita correria, muita dificuldade assim de trazer o carro. Até teve o Igor que se ofereceu trazer a Mercedes ali e a gente achou umas pessoas para ajudar, mas era muito trabalho, muito tempo de viagem, a gente acabou não trazendo. E aí até os espaços que a gente tinha aqui acabou vindo um cliente nosso do Texas, acho que é do Texas, nem sei. Ele é do Texas. 1.300 milhas, que é quase 2.000 quilômetros. Ele veio andando com o C8 biturbo. E esse carro também não. Você acha, mas é um C8 biturbo com 700 cavalos? Não, tem 1.250 de roda, isso porque ele não botou mais pressão. Eu já fiz esse trajeto de vir do Texas pra cá e falo que são acho que umas 18 horas andando. É tempo pra caramba, assim, pra conseguir fazer tudo e o carro tá aí. Ó. Olha, inclusive o dono tá aqui, ó. Que é o Seth, que é quem conhece Jotec Racing da época do Kenny Tran, que era o... Kenny andava de Honda na arrancada, né? Era... Is that your car? Oh. How are you doing, man? Good to see you. We came here to show the car. Oh, cool. Olha aqui, ó. I'm doing some Portuguese first. E esse aqui, ó, um C8 igual o meu, só que é um vermelho diferente, ó. Também aqui, ó. Olha as rodas. É, os Proxys R888, ó. Ah, legal o pneuzinho. Que medida é? 325/30/20. É a medida da original só. Só roda diferente. Igualzinho o meu, o aerofólio. Eu nem vi o motor dele direito, vamos ver. A diferença que ele tem aqui, ó. Ele tem os coletores original e as turbinas estão aqui embaixo, ó. Olha aqui, ó. Bem visível. Ele veio andando lá de Dallas com isso aqui, ó. É que nem a Emília também tem, ó. Dá pra ver o turbina, o wastegate, a sonda ali, ó. Pressurização, aqui a bomba de sugar óleo das turbinas. Tem tipo um reservatóriozinho ali, ó. Caramba. Bem apertado o negócio aqui, hein? E ele cortou que nem o meu também, só que o meu aparece escapamento. Coletor de admissão. Um válvula com injetor, né? Por fora, borboleta de LS que nem a gente faz. E aqui não dá pra ver muita coisa. Mas é impressionante ter viajado. So where's the fuel tank? Let me show. Oh yeah. E ele tem aqui, ó. Ele fez um suporte aqui, ó. Os bancos é o outro modelo aqui, ó. Show. Cool. So 1,300 miles driving. Yeah. That's cool. Car's great. Smooth. Yeah. And you made 1,200. 1227. Yeah, something like that, right? Yeah. It was easy. Yeah.
Now we need to see now on the racetrack. Let's see the 8 seconds. Yeah, no, I got the new clutch in, so. That's cool. Yeah. Pretty soon. Cool. Ele é um cliente nosso, na verdade, a Jotec é que faz um preparador aqui de carros muito famosos nos Estados Unidos, faz muito GTR e agora está fazendo os Corvette. E ele veio andando, eu falei, 2.000 km praticamente para vir aqui. Esse carro tem 1.200 e poucos cavalos na roda e também é um que vai entrar nos 8. Estamos tentando ajudar aí para ver se dá certo aí. Quanto mais Corvette andar nos 8 segundos de fuel tech, melhor pra gente. Então tá, vamos continuar daqui a pouco aí. O editor aqui, ó, que é o cara que manda, né, no vídeo, no canal, né? Eu sou só o empregado aqui, tá? O Gregório é o que coordena toda a coisa, a merda aí. Qual que é o que você tá falando? Seguinte, ó, eu duvido que vocês não tenham um amigo pra indicar o canal. Manda pra galera, vamos aumentar esse número de inscritos, que se vocês me ajudarem aí, eu garanto dancinha, várias zoeirinhas com o homem aqui, ele querendo ou não. Como assim? Tá louco? Inscrito. Manda pro amigo seu aí. Você chegar a 200 mil? No mínimo 200, né? Tem que... O próximo vídeo já tem que estar em 200. A gente tava brincando mesmo, né? Tá trancado nos 190 e poucos ali faz um tempo. Do 190 pro 200 não vai nunca. É verdade, ó. Quem tem um amigo aí, chama aí, bota aí escreve no canal, no celular da mãe aí. Sim. Faz Cria um e-mail fake, qualquer coisa. Manda pro grupo da família, tem uma tia que vai se inscrever. Pede pra tia, pra todos os amigos aí. Uma brincadeira à parte. Manda pro amigo pra se inscrever no canal aqui que ele vai curtir o conteúdo. Legal. A gente brinca com ele, se arreia nele, mas até gente boa, Viram a Corvette e agora, olha só, isso aqui, ó. É inacreditável a quantidade de pessoas, que tem aqui fora, ó. Inacreditável. Aqui a gente está no stand, chegou aqui, deu uma volta no stand da Pennzoil, ó. Muito legal, e tem todos os caras do Fórmula Drift americano aqui, ó, dando autógrafo, ó. E aqui tá vários dos carros do Fórmula Drift, ó. Mazda 3 rotores, ó. A Ferrari nossa aí. O Federico de Fueltech, ó. V12, um turbo. Um detalhe, esse turbo aqui, ó, é uma Garrett G42 1450, mesmo turbo que tem no jet ski, pra ter uma ideia. E aqui tá num V12 Ferrari. Muito legal. Tô impressionado aqui, impressionado. Quem tiver a oportunidade de vir, tem que vir. É muito legal, assim. Quem gosta de carro, tem tudo aqui. Terceiro dia, ó. Las Vegas chovendo é raro, né? E os caras aqui a noite inteira, ó. O capô tá aberto com tudo aqui, ó. Olha que carro lindo, maravilhoso. Ó, todo aberto aqui, ó, com carpete, com tudo, ó. Vai molhar tudo. Que dó isso aqui. Isso aqui é carrinho de $200 mil. Cara, carro aberto, jogado no tempo, chovendo. O tempo tá feio, velho. O tempo tá feio. Sim, que loucura, meu. Tem uns ali, esse aqui fechou o porta-mala, que tava com o porta-mala aberto. Dá pra ver daqui, ó. Ah, que loucura. E frio em Las Vegas e chuva é raro. E tem outros conversíveis na rua, não é só aquele ali. Então com certeza vai ter mais uns abertos aí. É. Um monte de Jeep ali. Que dó, cara. Jeep é até feito meio que pra isso, né? Mas aquele Aqueles ali acho que não. Esses Jeep ali não. Mas legal. No terceiro dia de SEMA, 4 dias, eu até tinha me esquecido, porque a PRI é 3. A mim já tava na cabeça que era o último dia. E amanhã, o último dia, parece que é aberto, né? Quase totalmente, né? O público, né? Olha o ventania, que loucura. Na verdade tem que pagar o ingresso, porém não precisa ser da indústria. Precisa comprovar. Pra acessar. Mickey Thompson, hein? Da parte de off-road. Acho que nós vamos ter que se meter nela para poder ir para lá, né? O que vocês acham? Será que a gente faz um projetinho off-road? Sou parceiro. Né? Bom. Ó, um bonequinho desse aqui, hein? Ó. Fala com o pessoal da rede lá e já faz o chassi pra nós. Não brinca muito, que a gente se emociona, né? Aí eu acho que vocês têm que ficar enchendo de comentário aí, dizendo o próximo projeto do Anderson vai ser um 4x4 violento. Cara, tem que fazer uma socar e tem que fazer off-road. Eu já pedi uma socar várias vezes. O Felipe tá tentando convencer aqui, vamos ver. Também. Mudando de assunto aqui, ó. Olha essa BMW aqui.
Que coisa maravilhosa, cara. Vou te falar que é meu tipo, assim, ó. Diferentona, assim. 850 com wide body. One of none. Legal. Uma de nenhuma. Bom gosto, né? Tipo, tiraria esses gráficos assim, tudo e pintaria. Eu ia te perguntar agora, o teu estilo. Não. É widebody ou os adesivos? Não, widebody e as rodas eu achei legal. Ah, tá, não, só pra garantir, né? Só pra garantir. Mas tu sabe que essa aí, a BMW tem um ronco de 4 cilindros, né, cara? Hã? Essa aqui tem ronco de 4 cilindros. Ah, é? Tô sofrendo com a minha lá, cara. Pô. Não, então, o Luiz, nós tivemos uma ideia aqui que eu não vou contar agora, mas a gente tivemos uma ideia ontem saindo do SEMA aqui que a gente vai executar na BMW dele, ver se melhora o ronco do V12 lá. Cara, tem que roncar que nem V12. Tá? Roncando que nem 4 cilindros não tá certo. Vamos ver se vocês adivinham aí, quem é mais ligado em história de BMW e coisa assim, vai adivinhar o que a gente vai fazer. Vou deixar quieto. Olha, eu já senti o engate nessa tua... Filipão. O Felipe é o que, no final, Filipão. Felipe é o cara que tem essa ideia, não pode falar porque ele quem se fode no final é ele. Verdade. Cara, e essas caminhonetes levantadas aqui, é inacreditável o tamanho delas. Tem uma aqui, ali que é a altura dela, deixa eu filmar isso aqui, porque não dá pra... Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Como é que o cara entra aqui, ó? Que loucura esse negócio, mano. Inacreditável. Inacreditável. Tem uns projetinhos muito loucos aqui também. Sim, você bota uma escada assim, como é que é? Tira a escada do porta da caçamba e sobe? Escadinha de barco. O cara botou um Olha a minivan aí, ó, igual a da Gianni. Fun Culture, tamo de a pé. Não. Quando é que a Gianni vai ganhar um Escalade, cara? Então, ela tá se convencendo e me convenceu já. Ó, tem que ter, cara. Vou falar Escalade, 4 anos, rapaz. Calma. Tem que olhar essa nova aí. Não tem que ser preto ou branco pérola? Preto, meu Deus do céu. Preto ou branco pérola, cara. Não me vem com marrom. Tem que ser preto ou branco pérola. Cara, eu gosto, pra mulher, eu gosto de carro cinza. Escalade cinza? Nunca parece estar sujo. Olha aqui, isso aqui não é um Chevette. Não, é um AMC, né? Que louco. Isso aqui é legal pro cara ir pra trabalhar. A gente tem um cliente que pode isso aqui, cara, na Proda 75 laranja. Eu vi. Ele é Crafter, aquele carro? Ele botou um ProCharger Remy num carrinho dele. Que loucura, meu. Vira 3.8 nos 200. Tá, e essas esteiras assim funcionam mesmo? Funciona pra neve. Ah, loucura, hein? Olha só que legal. Gremlin. O 4x4 é esse daqui, ó. Esses bagos assim, ó. Sim, isso aí aqui, pula uns negócios e desce, não tá nem aí, né? Eu nem me importo, pode ser mecânica Ford mesmo, não tem problema. E o Filipão? Um bago tipo esse com mecânica Ford. Cara, legal. Você com o Godzilla assim ficar elegante. Legal. Aí tu viu o Nathaniel lá, né? Virou 8.3 ou 7? Não. Acho que entrou 7. Acho que foi, né? Não lembro agora. Esse aí. Basta, sai de baixo aí, não sei. Não combina, né? Colorida, não pertence ao ano, né? Penzói agora tá vazio. Olha os mini trator aqueles. Esse aqui é o Polaris, né? Olha aquela C8 ali, ó. Deixa eu mostrar rapidinho. Essa C8 mesma cor que a minha, ó. Só que com wide body, ó. O que vocês acham? Eu pessoalmente não curto muito, sim. Mostra o paralama aqui.
fibra de carbono. As rodas estão legais de fibra de carbono. Barril de fibra de carbono, ó. Estamos começando o último dia do SEMA agora aqui, ó. Já se reunindo aí, ó. Diego, Iga aí, que alguém já ouviu falar nesse cara aí? Será? Se tinha nos comentários. Se não ouviu falar, vai ouvir falar em 2023. Se preparem, né? Porque agora as coisas estão andando e andando com vontade. Ontem mesmo saiu a aprovação, né? Parabéns. Ontem, obrigado. Fórmula Drift nos Estados Unidos. Como é que é o processo de ser aprovado para correr na Fórmula Drift nos Estados Unidos? Então, no meu caso foi diferente do comum, mas vou explicar para vocês o comum. Você tem que participar da Pro AM, que é a categoria de acesso. É um campeonato com muito menos estrutura, muito menor. Você tem que ficar entre os top 3. Aí você pode subir para Pro 2. Aí só para Pro 2. Aí só para Pro 2. Aí você pode ficar entre os top 3. Aí você pode escolher de ir para Pro 1 ou se manter na Pro 2. E os últimos da Pro 1 descem e os melhores da Pro 2 sobem. Só que no meu caso, como eu sou estrangeiro, tenho a conquista do Hyperdrive, tenho a bagagem nas costas do Brasil, 7 títulos consecutivos, eles pegam e tipo... Essa foi a mesma maneira que o João, o Balion e o Eu acredito que sim, o Federico, acho também, né? Provavelmente pela corrida internacional, né? Sim, mas eu acredito que assim, não adianta você só ser campeão no Brasil ou ter algum título grande, mas você tem que mostrar que você vai ser capaz de estar dentro da Pro, competindo a nível com os demais pilotos, entende? Tanto em nível de carro, piloto, equipe, tudo. Aí, o legal assim, é uma ansiedade, né? Porque por mais que tu tava... Não, tu tava uma ansiedade porque tu já tinha o carro, já tava todo programando, né, pra vir correr no ano que vem. Tava só imagina se os caras não aprovam, né? Exato, tipo assim, pelo que eu fui conversando, tava tudo certo, diversos registros de conversa que tudo comprovavam que estava tudo certo. Mas ainda não tinha saído a nota oficial e a gente fica naquilo, né? Tipo, pô, primeiro ano vai sair, não vai sair, quando sai, quando não sai. Mas saiu, estamos dentro de 2023. E a outra notícia, já posso dar o spoiler ou não? Qual? De ontem? Não, calma. Não, ó. Tem tanto spoiler aqui, aconteceu calma. esse SEMA. Ó, carro do Diego, né? Tá vindo, acho que pra Fueltech e vamos botar a Fueltech no carro dele agora. Enquanto vocês pediram aí. Agora a nota é oficial, vai acontecer, né? Show de bola, estamos empolgados aí, tudo preparando para 2023. Eu também, não vejo a hora de poder olhar alguma coisa que eu sei, que eu posso mexer ali, colocar um alerta que eu sei que eu posso colocar. Não, vai ser muito legal. Então aguardem aí nos próximos episódios, aí vai ter história aí de Fórmula Drift do Diego aí com o carro dele botando Fueltech, mas isso é outra história. Mas legal, o Diego também está aqui conversando com vários patrocinadores, né? É um trabalho até, a gente está participando um pouco de acompanhar junto, né? E vendo como é difícil conseguir correr aqui nos Estados Unidos e ter apoio de empresas, né? Algumas coisas são caras, né? E o quanto, se não tem grana, não adianta. Você tem que conseguir parceiros, você tem que conseguir verba para poder correr, para poder fazer as coisas acontecerem. Porque até só para americano, a gente teve uma conversa ontem que você viu, isso é com desconto, os valores dos pneus que ele vai gastar por ano. Tipo, quem é um cara que não tem desconto, não tem uma mídia, não tem um conhecimento, cara, é absurdo o que gasta. Mas o legal, sempre fiquei feliz de te ver que tu, mesmo sendo o Hulk, assim, né, o estreante na categoria, já conseguiu fechar uns patrocínios aí, bons aí. Boa. Então assim, já sabemos que a temporada vai ser bom. E até a gente brinca, né? Às vezes quem está assistindo esse vídeo aí também, se quiser patrocinar o Diego, todos os pilotos aí que tem no brasileiros da Fórmula Drift, é uma ajuda que vocês podem dar, às vezes mais importante que imaginam, sabe? Porque tá levando o nome do Brasil e às vezes pro mundo, sabe? E a Fórmula Drift é muito aquilo forte. Que a gente estava falando de aposta, né? O momento de entrar é agora. O momento de entrar é agora. Eu acho assim, tu tem toda a chance do mundo assim, de ser um estreante e andar bem e ter um destaque maior, assim, mesmo que tu não seja campeão, por exemplo, se tu chegar lá e ganhar uma prova ou outra, ficar em primeiro no Qualify, ficar entre os top 3, top 5 ali. Vai dar uma repercussão, às vezes, maior do que o cara que ganha sempre todo ano. Né? Só de você chegar, acredito eu, na Fórmula Drift já passar nos top 16, porque só 16 já é um baita de um avanço. O Federico demorou anos pra conseguir, né? Então, imagina quanto tempo ele foi e ficou de fora, ficou de fora. Não, a gente vai trazer coisa pra casa no que vem. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte, show. Enquanto isso, deixa eu passar pro meu assistente Master Mega aqui, ó. O Gregório vai fazer o seguinte, vai dar uma volta de Tesla lá. Eu já tô cansado, já levei as cadeiras, todo mundo. Tem uma, como é que é, um túnel aqui que conecta os houses aqui, né? Ele leva do centro pro sul, pro norte. Então só você entra na estação da Tesla, só diz pra onde vai. Então relaxa. É meu substituto aí. Mostra pro pessoal aí como é que é lá. Sabe usar isso aqui ou não? Eu vou tentar. Depois te vira com o editor, tá? Valeu. Sabe virar a câmera? Sei. Eu acho que eu sou um pouco menos pior atrás das câmeras, mas
vou levar vocês comigo lá. Então, no caminho a gente acha algumas coisas que não tem como não mostrar. Dá uma olhada aqui, ó. Olha esse skyline. Que coisa linda. Eu particularmente gosto muito dessa versão. Diz aí, qual é a versão que você mais gosta e se acha que dá para rolar um projeto da FT. Saindo aqui do pavilhão central, você já vai visualizar Vegas Loop Central Station. É da onde parte os Teslas aqui da parte central. Agora é só descer essa escada rolante aqui e a gente já vai estar na estação lá. Escada rolante que não está rolante hoje. Vamos ter que descer no pé mesmo. E isso daqui é uma estação de Tesla. A gente é acostumado com estação de trem. Essa daqui é um pouquinho mais moderna. Chegou aqui o nosso carro. Vou compartilhar com os amigos. Yes. Vou compartilhar com os amigos aqui. Vou aproveitar e vou na frente. É isso aí, como vocês puderam ver, a gente passa por um túnel por baixo aqui do Convention Center. E lá na estação tem várias opções de destino. Eu escolhi a Sul. Eu tô indo para um 7-Eleven aqui tomar café. Mas é isso. Valeu, galerinha. E acabou o SEMA. 4 horas da tarde, acabaram de dar um aviso aqui no alto-falante, todo mundo bateu palma. E não acabou o episódio porque vocês vão acompanhar exatamente como é que vai ser a missão completa aqui, inclusive desmontando tudo e como é que a gente vai guardar isso aqui e preparar já para a PRI. Mas muito bacana aqui, 4 dias de show, milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas aqui no show. Sei lá se eu conversei com mais de 1000 pessoas aqui, ó. Foi muita gente que passou por aqui, trocou ideia, fantástico. Mas daqui a pouco vocês vão acompanhar a missão aí. Aqui, ó, desmontando já o stand. Vou botar um time-lapse para vocês verem como é que foi a desmontagem aqui. O negócio é bacana, parece. É muito mais fácil desmontar o stand do que montar, né? Nossa, rapidinho desmontou. Né, LG? Tá todo mundo aqui, ó. Tem português aí botando a mão, ó. Bom, Miguel. Estamos aqui. Tá todo mundo aí caindo no golpe aí, ok. Quem mais? Até a Marina apareceu aí pra ajudar. Nosso coordenador aí Tem alemão, tem português. É verdade. Aí, ó, que bom, né? Não se esqueçam, subscrever o canal. Aí, ó. Mostra aí qual que é o canal. Aí, ó. Isso aí, ó. Miguel, português aí também ajudando. Paraguaio. Tem todo mundo aí, ó. Tem o mundo inteiro. Leonardo aí, ó. Além de CEO também, um bom apertador de parafuso aí também. Nas brincadeiras à parte, o evento foi fantástico, assim. É um time muito bom que a gente tem. É um orgulho muito grande, assim, poder estar presente no SEMA aí, depois de 20 anos, digamos, de empresa. Conseguimos vir ao SEMA, conseguimos estar presente, e melhor do que isso, a gente conseguiu ter uma posição, assim, um destaque, assim. Foi muito contente mesmo. A repercussão do evento e a forma como a gente foi recebido aqui no evento foi muito acima do que era a minha expectativa, por exemplo, e a gente está todos muito felizes mesmo. É uma emoção grande. Eu espero que vocês tenham compartilhado essa emoção e sentido como é que foi esse momento aí, e quem não teve a oportunidade de estar aqui, que tenha sentido como se estivesse do meu lado aqui, do nosso lado.
E quem esteve aqui no nosso lado, que também agradecer, porque a presença dos brasileiros aqui foi maciça mesmo. E não seria a nossa presença da Feutech tão boa se não fosse todos os brasileiros que vieram aqui nos prestigiar, acompanhar, dar força, ajudar e tudo mais. Então, 2022 aí, fechando com chave de ouro, temos mais 2 eventos aí. Quer dizer, 2 eventos não, tem mais vários eventos ainda, né? Não está fechando 2022, calma que não acabou o ano. Fica a sensação de PRI. Agora a gente ainda tem a PRI, esse ano tem Festival Speed, Armageddon, tem Festival Velopark, tem um monte de evento aí no final do ano para a gente fazer o fechamento de chave de ouro desse ano. Mas muito obrigado, espero que tenham curtido esse episódio. Um episódio aí diferente, tentei mostrar o SEMA na minha visão e espero que tenham gostado aí. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo. Tchau.